Bem-vindos a mais um episódio, na verdade não é mais um, este é o número 1 episódio desse podcast, que nasceu assim, do meu coração, mas nasceu também percebendo ali o que vocês gostam de ver no meu Instagram, o que vocês interagem e como que eu consigo ajudar vocês. Aí me deu vontade de falar mais, sabe? Aprofundar um pouquinho mais, trocar mais ideias mais profundas com vocês, mas calma, que a ideia aqui não é filosofar demais e nem trazer temas complexos, muito pelo contrário. A ideia aqui é trazer temas, reflexões, fatos do nosso dia a dia, de corretor, de pessoas que estão no mercado imobiliário, até cliente mesmo, vou ajudar vocês também, tá? Se você me acompanha já no Instagram, você vai saber que o meu Instagram é @imóveiscomthaís. Qual nome nós escolhemos para esse podcast, que já é um sucesso, eu tenho certeza? Não só Imóveis com Thaís. Sacou? Qual que é a ideia? Vamos falar de imóveis, vamos falar de mercado imobiliário, mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, sei lá, de tudo. Tem um passarinho voando ali, eu consigo fazer uma reflexão sobre aquilo se estiver relacionado ali com o que eu estou vivendo no momento, entendeu? Então a gente vai falar de mercado imobiliário, a gente vai falar de imóveis, a gente vai falar de vendas, vai falar de atendimento, vamos falar até, sei lá, de economia. Se for o caso, se estiver precisando, eu falo também. Mas eu quero trazer muito as coisas mais intrínsecas ali, mais emocionais, mais mentais que a gente vive dentro do mercado imobiliário, como reflexão mesmo, tá? De forma bem prática, tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia, que eu vejo as pessoas, né, dentro da mentoria que eu tenho para corretores, para imobiliárias, eu vejo as mesmas coisas acontecendo todos os dias. E aí eu vou trazer isso aqui para vocês para ajudar todo mundo a melhorar como pessoa, porque se a gente melhora como pessoa, a gente vai com certeza melhorar como profissional e, consequentemente, a gente melhora o nosso mercado, né? Que todo mundo que está aqui no mercado imobiliário, acho que tem esse desejo, né? Esse sonho de ver o mercado imobiliário cada vez melhor, com profissionais mais éticos, né? Mais inteligentes, mais bem preparados. E aí eu vou dar a minha pequena contribuição aqui para que isso aconteça, tá? Então, bora comigo. Esse é o episódio número 1 e eu já venho com uma lapada. O nosso tema é: você sofre mais, sabe por quê? Porque você não queria sofrer, isso mesmo. Você queria, ó, vida boa, curtição, Pix na conta e felicidade. Porém, não vai ser assim praticamente nunca. Sério. Veja bem. Por que me veio, né, esse raciocínio aqui na cabeça? Esses dias eu tava lidando com a revenda. Quem é da revenda? Imóveis de terceiros, é isso, na sua cidade, esse é o nome. Imóveis de terceiros, revenda. O que acontece, gente, com a revenda? Normalmente vai dar um BO, não vai? Se você começa o negócio achando que vai ser assim, o cliente amou o apartamento, o dono do apartamento amou o cliente que amou o apartamento dele, tudo certo, só alegria, só felicidade, o negócio tá assim, ó, sossegado. O que acontece? Vai vir uma certidão ferrada, vai vir um inventário não sei das quantas, vai vir uma conta de energia que surgiu do nada e tá sujando o nome de alguém. É ou não é? Vai vir um financiamento que vai dar um pau. E não só falando de revenda, tá? Isso em relação a tudo que envolve o mercado imobiliário. Gente, sempre vai ser complexo. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Quando eu comecei a lidar, né, com essa revenda específica que começou a dar um pau gigante, problemão mesmo, de registro, escritura ali que estava com problema, eu comecei a me estressar. Naquele momento ali eu comecei a dar aquela surtada básica, né, que a gente sempre dá. Mas chegou um momento que eu virei pra mim e falei assim, larga de ser louca, menina. Te apruma. Eu tava com pressa, eu queria fazer a venda logo, queria resolver. Essa pressa, essa vontade de fazer a venda logo e resolver, e já dar o presente pro cliente, soltar foguete e gastar a comissão, essa pressa que leva a gente a querer que as coisas acontecessem mais rápido do que de fato elas vão acontecer e mais fáceis do que de fato elas podem acontecer. Então, meus queridos, nesse momento que estava acontecendo todo o rolê lá, eu virei para o cliente estressado, o meu cliente estressado, o outro cliente estressado, os corretores, todo mundo estressado, uma confusão só. Eu virei para mim e falei assim, você vai ter que ser a pessoa equilibrada dessa confusão. Por quê?
Se todo mundo surta, o negócio não vai sair, vocês concordam? Um vai ficar puto com o outro, vira uma confusão, e briga, e aponta o dedo, e vai, xinga a mãe, acabou o negócio. Aí, nesse momento, né, divino, assim, me concentrei e falei, bom, eu preciso entender que negócios são difíceis. Negócios vão ter problema. E, mais que isso, se eu pensar que o negócio sempre vai... Não é que ele sempre vai ter problema, gente. Eu não sou, assim, a cavaleira do apocalipse da negatividade. Não é isso. Eu sou super positiva, inclusive. Mas você tem que entender... Foi o que eu pensei nesse momento. Você tem que entender que é complexo. Nós não estamos vendendo uma blusinha no shopping. Nós estamos vendendo o quê? Um imóvel de alto valor. Alto valor que eu digo, seja um lote. 100 mil reais, gente. 100 mil reais é dinheiro, tá, amados? A gente vai desacostumando, né? Acha que só é muito dinheiro os milhões. Não. É dinheiro. Às vezes é o dinheiro da vida daquela pessoa, né? O investimento da vida daquela pessoa. Então é complexo. É difícil. É complicado. Envolve não só essa questão do imóvel, do produto, né, de alto valor, mas envolvem pessoas ou empresas, né? Isso gera uma grande complexidade. Aí envolve documento, aí envolve sentimento, aí envolve necessidades, frustrações, tudo. É um bolo completo para a confusão. Então a gente tem que ter em mente... Seja, né, você que está lidando aí com um negócio, como eu falei, né, nesse exemplo aí, um imóvel de terceiro, ou seja você que está simplesmente lidando aí com um cliente que está na jornada dele de atendimento. É difícil porque às vezes você coloca toda a sua pressa e a sua necessidade em cima de um cliente que ainda não está pronto para comprar. E aí você fica puto, desequilibrado, batendo a cabeça na parede, porque você está com pressa que ele decida logo, que ele compre logo, porque você precisa da comissão para cobrir o seu cheque especial, pagar seu aluguel, pagar seus boletos, mas o pobre do cliente não está no momento dele. Não chegou o eureka dele, que ele vai falar, putz, é esse apartamento. Entende? Então a gente não pode colocar não só a nossa urgência, mas a nossa necessidade e o nosso desejo de que as coisas fossem mais simples do que elas são, em cima desse negócio. Seja um negócio que está dando problema, ou seja um cliente que está simplesmente vivendo a jornada dele. Se a gente coloca essa mentalidade, né, de que as coisas são como elas são, as coisas são complexas, as coisas são difíceis, o que vai acontecer contigo? Equilíbrio emocional. Você vai ter equilíbrio emocional para lidar com essa situação difícil e, o mais importante, achar a solução. Quem que acha a solução surtado? Ninguém acha a solução estando surtado. Agora, se você está equilibrado, se você está ali entendendo, bom, beleza, a certidão está ferrada, a certidão está, assim, o nome está mais sujo que pau de galinheiro. O que nós podemos fazer em relação a isso? Primeiro uma oração, depois uma novena, depois um jejum, e depois você vai resolver. E aí, como é que vai ser? Vamos negociar? Vamos pagar essa dívida? Sabe? É isso. As situações são como elas são, as situações são difíceis, a vida das pessoas não está em função da sua e da sua necessidade de pagar suas contas ou de comprar o seu carrão. A vida daquelas pessoas estava ali existindo, filosófico. Eu falei que eu não ia falar muita filosofia, mas vou falar. A vida das pessoas e aquele imóvel existia antes de você. Você chegou depois. Então, aqueles problemas já existem. Aquelas necessidades já existiam antes de você. Você veio depois. Qual que é o seu papel agora? Diante de uma situação e de um problema que precisa se resolver. Você ser o solucionador do problema. Você ser a pessoa que tem calma para entender que aquele problema que se deu ou aquela situação que vai delongar mais do que era que você estava planejando, que isso é normal. O problema, o imbróglio, a dúvida, o conflito faz parte desse jogo grande que a gente está jogando. Se você, corretor, gerente, diretor... Normalmente, gerente e diretor já está um pouco mais
calejado, né? Em resolver esses problemas. Mas já vejo uns surtados por aí também, viu? Surtam sempre. Mas porque é muito problema, né? Também, na sua cabeça. Mas tudo bem. Mas você que ainda não tem essa mentalidade de aguentar a paulada, aguentar o problema, comece a internalizar isso. Toda vez que uma situação começar a ir para um lado que é o lado que você não queria, não tenta puxar a situação. Aceita. Aceita aquele caminho, aceita aquele problema, aceita aquela dificuldade e foca. Porque se você foca a energia em puxar aquele problema e trazer para a situação que você queria, é muita energia que você está gastando em uma coisa que não vai acontecer. Agora, se você foca a energia em levar esse problema, essa dúvida para uma solução, aí é quando as coisas começam a se destravar, a abrir. Isso, gente, eu tô falando nem só de problemas muito cabeludos. Outro dia, essa semana mesmo, eu tava falando com uma pessoa que ela tava super estressada porque o cliente não conseguia assinar o contrato porque o ContaGov tava bloqueando a senha. Você já passou por isso? É uma loucura aquilo, aí vai reconhecimento facial e tá negado o reconhecimento, tá autorizado o reconhecimento facial, aí de repente você vai entrar, não, reconhecimento facial. Tipo, meu Deus. Aí você manda o formulário, aí 3 dias depois, quando o governo decide, ele vai e libera. É isso. Não tinha o que fazer. Tinha que esperar. Na verdade, tinha que entender que o problema era aquilo, achar a solução, que no caso era fazer esse formulário, e esperar. Por que o surto? Não adianta, faz parte. A pessoa estava exigindo que fosse assinado pelo ContaGov. Você não tem o ContaGov, faça o ContaGov e assine. Não é que as coisas são mais simples do que parecem. É porque, às vezes, as soluções estão no lugar que a gente não está olhando. Basicamente isso. Às vezes, um cliente, sei lá, vamos pensar que é num problema que acabou de acontecer, inclusive, comigo. A cliente achou que estava pronta para comprar e simplesmente, depois de muito caminhar, muito ver, muito desenhar e fluxo de pagamento e tudo, e permuta, e vai, não vai, ela entendeu que não estava no momento. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Descabelar? Óbvio que a gente, argumenta, tenta ajudar a pessoa, ver se realmente a pessoa chegou na conclusão certa. Chegou na conclusão certa, acabou, não está no momento. Daqui a pouco a gente volta, viu? Fica aí de boa. O que adianta se descabelar? Complexidade do negócio. Aos seus olhos estava resolvido o negócio, era isso, é o melhor para ele. Aos meus olhos era. Ele não entendeu assim. Então, é um negócio complexo, é um negócio forte para as pessoas. Imagina só, o cara tá comprando um apartamento, sei lá, nesse caso era 3 milhões de reais. Não peitou, não sentiu que estava pronto. Vou fazer o quê? Forcar a pessoa? Não tem como. Sabe? Então, deixa o problema ou a dificuldade de um negócio, de um atendimento, de uma venda, te encontrar já esperando por ele. Não deixa o problema te surpreender. Bota na sua cabeça que sempre vai existir, sempre vai rolar. Não que você vai ser pessimista, mas você vai ser preparado mentalmente para receber toda a carga, todo o problema, toda a confusão que envolve um negócio imobiliário. Sempre vai ter, queridos. Às vezes acontece de chegar um anjo do céu e só querer fazer um pix. Às vezes, comigo nunca aconteceu. Espero por esse dia. Mas nesse dia eu vou me surpreender e vou ficar feliz porque não deu nenhum problema. Então, em vez de você deixar o problema e a confusão e a dificuldade, a densidade te surpreender, surpreenda o problema quando ele chegar, tá? Respira, se acalma, seja a pessoa que vai solucionar os problemas e não vai descabelar. Combinado? Espero vocês de novo aqui. Semana que vem, eu acho, hein? Tô organizando aqui como é que vai ser, que dia que eu vou postar. Mas acredito, semana que vem já vem mais um episódio aqui e eu vou precisar da sua ajuda. Você gostou? A pegada vai ser essa, viu? Tipo uma conversa, trago coisas práticas do dia a dia e a gente vai aqui, você vai comentando, você vai pedindo e eu vou trazendo
mais coisas para vocês, mas eu vou precisar da sua ajuda. Você comenta aqui, aperta os botões, tudo que dá para apertar, comenta, curte, compartilha. Aposto que tem um amigo da sua imobiliária que tá precisando ouvir isso, que tá lá surtado porque o nome do cliente tá sujo. Manda para ele dar uma acalmadinha, tá? Compartilha com quem você puder para isso aqui crescer, a nossa conversa aqui crescer e a gente conseguir juntos aí fazer um mercado imobiliário bem melhor, tá? Então eu te vejo no próximo, que eu não sei que dia vai ser, mas vai ser semana que vem, tá? Tchau!